Qual o objetivo do Evangelho de João? Qual o cerne de sua mensagem? E por que esta mensagem é tão poderosa para transformar significativamente a minha e a sua vida? É para responder perguntas como esta que este vídeo foi criado. Seja muito bem-vindo à série Quando Deus Fala. Meu nome é Diego Baleiro e é aqui em que Deus falará fortemente ao meu e ao seu coração. A Bíblia possui 4 evangelhos. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são conhecidos como sinóticos por sua similaridade na forma de escrita, pois os 3 evangelistas priorizavam a cronologia dos fatos, bem como nos comunicar a biografia de Jesus, bem diferente de João, que por sinal tem o significado de seu nome como o Senhor é gracioso. Não é à toa que nós vemos tanto a graça de Deus em seu evangelho. Para que possamos compreender o motivo, a razão principal pela qual o seu evangelho foi escrito, precisamos entender algumas curiosidades contextuais da igreja cristã primitiva no primeiro século da era cristã. E então, iremos ouvir do próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, a razão pela qual ele decidiu escrever o seu evangelho. Até porque ele foi escrito por volta dos anos 88, 90, 92 depois de Cristo. E João era a única testemunha ocular viva até então. Dos 12 apóstolos, ele foi o único que não foi mártir. Apesar de ter sido perseguido, de ter ficado ilhado lá em Patmos, João agora na sua velhice tem a oportunidade de registrar o seu próprio testemunho, aquilo que ele viu, ouviu e experienciou ao lado de Jesus por meio da sua própria carta, o seu próprio evangelho aqui. E é isso que nós vamos ver. Veja só, o evangelho de João ele foi escrito 30 anos após do último evangelho sinótico, o evangelho de Lucas, ter sido escrito. E eu fico cá me perguntando, 3 evangelhos já haviam sido escritos, por que depois de 30 anos do último ter sido escrito, o Espírito Santo inspira João a escrever o seu próprio testemunho, a sua própria visão e de uma forma singular como nós encontramos em seu evangelho. Naquele período, 90 e depois de Cristo, a igreja cristã primitiva, desde a época de Paulo, já vinha enfrentando diversos problemas. Desde a falta da caridade, que foi tão primordial e tão bonito no início da igreja cristã primitiva, né? Como nós vemos no livro de Atos. Mas também estava o secularismo entrando na igreja e bem como muitas heresias, e a principal delas era do gnosticismo. Como Paulo foi o grande apóstolo a pregar o evangelho para o mundo gentílico, os gentios, com suas crenças gregas e especialmente visão dualista grega, acabou trazendo para dentro da igreja cristã primitiva uma dicotomia grega, em que o bem e o mal não poderiam coadunar-se. Ou seja, tudo que era espiritual era bom, tudo que era material era ruim, era pecado. Então tudo que vinha do céu, das coisas de Deus, a nossa fé, isso era bom. Mas o nosso corpo, a matéria, o dinheiro e tantas outras coisas deste mundo era mal. Se o bom não pode misturar-se com o mal, como então Deus, um ser espiritual, poderia vir a este mundo em forma de homem, matéria, coisa má, pecado, para resolver um problema tão sério como o problema do pecado? E ainda por cima, como Deus poderia morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para salvar pessoas que não tinham solução, como você e eu e como toda a raça humana? Então essa era a grande questão que estava entrando na igreja cristã primitiva e que Paulo até nos advertiu. Nós vamos ler isso agora em uma de suas epístolas. Abra sua Bíblia na epístola aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora acompanhe comigo a leitura do verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo já enfrentava em seus dias o desafio de encontrar heresias sobre a não divindade de Cristo. Ou seja, que Cristo sim foi um homem, um grande profeta, um varão de boas obras, mas que definitivamente, na mente greco-romana, na visão dualista grega, era impossível que Jesus, um homem carnal, tudo que é mal, fosse um Deus que é bom, que é espiritual. Isso era inconcebível na mente dos gregos, inclusive daqueles que estavam se convertendo para o cristianismo e começando a trazer tais heresias para a igreja cristã primitiva. Foi por esse e outros motivos que o Espírito Santo mudou e inspirou João a escrever o seu evangelho. E ele nos informa em seu livro, capítulo 20, verso 30 e 31, o motivo principal pelo qual ele escreveu o seu evangelho. Acompanhe comigo a leitura agora. E diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Olha, aqui nós temos João declarando o objetivo do seu evangelho, a razão, o propósito principal pela qual ele o escreveu. E aqui está bem claro que ele escreveu esse livro para nos registrar alguns sinais que ele julgava com certeza e que traria toda a convicção probatória de que Jesus é o Filho de Deus. E esses sinais foram registrados para que, ao crermos em tais palavras, em tais histórias, em tais milagres, possamos também ter vida nele, que é a fonte de toda a vida. João escreveu esse evangelho com o objetivo de nos registrar milagres imprescindíveis para a crença de que Jesus não é só mais um profeta operador de boas obras, mas ele é de fato o verdadeiro Filho de Deus, o Cristo, portanto, o Messias. E é por isso que ele inicia o seu evangelho de uma forma tão maravilhosa, eu poderia até dizer objetiva. Acompanhe comigo a leitura do evangelho de João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 e em seguida o verso 14. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. E no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos aqui uma entrada, triunfal de João no início do seu evangelho. E eu falo triunfal e maravilhosa porque ele poderia começar o seu evangelho usando em sua língua grega, o evangelho, todo o Novo Testamento foi escrito aqui em grego, né? Ele poderia ter usado a palavra para verbo, por exemplo, gnosis, que então também vem a palavra do gnosticismo, que significa conhecimento. Mas não é a palavra que João usa. Ele usa o verbo logos. E logos significa conhecimento, mas é um conhecimento mais transcendental, um conhecimento de Deus, muito usado para se referir ao conhecimento de Deus. Ou seja, nós vemos a forma gentil de João de não confrontar de uma forma intimista os da visão dualista grega, os irmãos cristãos que estavam trazendo heresias do seu passado, das suas tradições gregas, mas se posicionando ao lado da verdade de uma forma contundente, porém com muita classe. Logos. No princípio era a palavra, era o verbo, o radical, de onde se origina tudo. Ele estava no princípio com Deus, ele era o próprio Deus, inclusive. E do princípio, todas as coisas foram feitas, e foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez haveria de vir à existência. Ele mostra que o próprio Deus, que o próprio Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E não obstante, no verso 14, ele ratifica esse argumento dizendo: e o verbo, logos, se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele diz que esse verbo se encarnou. É o ministério da encarnação. Esse Deus se fez homem para viver, para morar, para estar no meio de nós, ser um conosco, mas não da mesma espécie. Foi isso que ele disse. Ele disse aqui que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E essa palavra no grego é a palavra monogonês. E monogonês significa de única espécie. Ou seja, Jesus, ele não foi criado como Adão e Eva, porque ele é o Criador, ele não poderia ser criado. Ele também não veio da concepção sexual, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele veio da geração, quando o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Podemos ver isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Ele foi gerado pelo próprio poder do Espírito Santo. A palavra ali usada é epskiatzo no grego, e ela só aparece em outros 2 momentos da Bíblia. Jesus foi gerado, ele não veio da criação, não veio da gestação, mas foi gerado pelo Espírito Santo. E ele se tornou homem, se encarnou para viver no nosso lugar. Ele é o único que é Filho de Deus e que morou aqui e que viveu no meio de nós. Ele é o próprio Filho de Deus e o próprio Deus. É isso que João está dizendo. Ele já inicia o seu evangelho dizendo assim: olha, eu estou escrevendo esse evangelho porque Jesus é Deus. E se você, que tem a visão dualista grega, que está crendo no gnosticismo, se você tem dúvidas de que Deus exista, mas não está nem aí com a humanidade, que não se importa conosco, que não se importa com nossos problemas, não, ele se importa sim. Ele se importa tanto que ele se tornou um de nós e veio aqui para morrer no meu e no seu lugar. Tanto é que nós conhecemos o proto-evangelho em seu próprio livro, o livro de João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Aqui João resume a graça, resume o Evangelho, resume o ministério de Cristo, bem como todo o ministério da redenção e a própria salvação que é Jesus. O seu nome significa Ele é a salvação. Jesus é a nossa salvação e Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. O objetivo do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Filho de Deus. E não apenas falar usando palavras gregas que dão essa conotação. Não, o seu objetivo é registrar no seu Evangelho sinais que comprovam que Jesus não é meramente um profeta, mas o próprio Deus. E é sobre esses sinais que eu falarei no próximo vídeo. Hoje, o que você e eu precisamos entender é que Jesus é Deus, que Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E que Ele veio aqui para nos salvar. E se você crer, como disse João, você terá vida também em seu nome. Que Deus abençoe você. Eu te espero no próximo vídeo, onde conheceremos tais sinais e como estes milagres podem falar fortemente ao meu e ao seu coração. Que Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!